Deus dá, o Espírito dá para o seu propósito, mas o fruto nasce dentro de nós e brota de nós. O fruto revela quem nós somos de verdade. O fruto revela quem nós nos tornamos. O fruto revela o que somos e o que fazemos de nós. É claro que por causa da natureza caída tem embates. De vez em quando tem, por isso que a Bíblia diz que nós devemos crucificar o nosso velho homem. Aí entra aquela frase que diz: o que é mais fácil, viver para Cristo ou morrer para Cristo? Ou morrer por Cristo? Mais fácil. O que é mais fácil, viver para Cristo ou morrer por Cristo? Mais fácil é viver, morrer. Pastor Flávio diz que mais fácil é morrer para Cristo. Quem concorda? Quem acha que mais fácil é viver para Cristo? Por que mais fácil é morrer para Cristo? Por Cristo. Porque quem morre uma vez só. Quem vive para Cristo morre todos os dias. Você está entendendo? Quem vive para Cristo crucifica o velho homem todos os dias. Crucifica a velha natureza todos os dias. Todos os dias dá uma conferida nela lá na cruz. Porque de vez em quando o maligno ainda vem e vai dizer: deixa eu ver se está pregado com prego ou está com cuspe, aquele que ele crucificou lá, aquela velha natureza. Se tiver com cuspe, escorrega para dentro de novo e aí brota. Ele é entendendo? Mas se tiver na cruz, o prego fica lá. E não tem jeito, esse é o preço. Quando o Evangelho começou a ser pregado, lá no Novo Testamento, através de João Batista e de Jesus, estou me antecipando e vou voltar, né? A palavra que foi pregada por eles foi: arrependei-vos. Arrependei-vos. Crucificar o velho homem, a sua velha natureza. Seja batizado no batismo de arrependimento, que demonstra morte para o velho homem. Do velho homem e a nova vida em Cristo. Então não tem como crente em Jesus querer viver uma nova vida em Cristo com os velhos hábitos, com as velhas manias, roubando dízimo, não contribuindo ao Senhor, não botando a sua carne na cruz, querendo fazer o que quiser, colocando a velha natureza para fora o tempo todo. Não morreu. Não morreu. E aí fica naquele embate o tempo todo, ora no espírito, ora na carne. A Bíblia diz: a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. Aquele que se inclina para o espírito recebe vida e paz, recebe a vida de Deus, mas aquele que se inclina para a carne recebe morte. Então ela é uma decisão com entendimento. É uma decisão com o quê? Com entendimento. Quando chegou a vez do homem lá em Gênesis, foi dito assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal que rastejante, que se arrasta sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus colocou o homem como seu representante na terra, acima dos animais, acima dos seres vivos, amém? Para governar, domine sobre eles. Não era o homem dominar sobre o outro homem, mas dominar sobre a natureza, dominar sobre os seres vivos, para a sobrevivência dele, para a criação da espécie. E Deus o abençoou: cresça, frutifique, domine. E essa bênção vem no espírito, vem na alma e vem no corpo. É claro que em primeiro lugar, assim como os outros
levaram esse mandamento a sério. Aleluia. Geraram 12. Dos 12 ficaram 9. Bendito seja o nome do Senhor. Se eles não fizessem, parassem no 7, não estava aqui. Aleluia. Quem glorifica a Deus pela vida dos meus pais? Amém. Aleluia. Fala para o teu irmão, não para não, vai chegar o profeta ainda. Chega aí, diz para os 2 ou 3 aí, está faltando um profeta, mano. Ajuda aí. Ajuda aí, vai. Por que o Senhor não fez? Porque a Bíblia fala só mulher ou só homem. Está tudo liberado lá em casa, né? Que a coisa não aconteceu mais, não posso fazer nada, né? Mas que eu queria nos 4, Rodrigo, eu queria. Mesmo sabendo da tua luta, mano. Queridos, Deus abençoou o homem para que gerasse, para que procriasse. Mas Deus abençoou o homem no espírito, na comunhão, no relacionamento com Deus, na vida com Deus. O homem é a imagem de Deus no espírito, semelhante a Deus nos atributos morais. Deus colocou nesse homem, que é a semente dele na terra, aleluia, com um corpo humano, para que o representasse a sua imagem, representasse a sua semelhança aqui nesta terra, né? Deu ao homem essa capacitação. O pecado manchou isso, mas desde o início, o psique, a sabedoria, o conhecimento, o poder administrativo, o amor, a paixão, né? Tudo isso Deus deu ao homem para administrar a terra, para o representar. Isso são frutos no corpo, frutos no espírito e frutos na alma. Frutos de amor, frutos de paz, frutos de perdão. Nós precisamos recuperar isso, porque o projeto do diabo sempre foi, e agora está mais acelerado, é deturpar o ser humano, principalmente o homem. Nós colocamos, a pastora colocou no grupo de líderes, eu coloquei no grupo de homens, a moda desse ano, do ano passado que saiu aí, dos homens praticamente andando vestido de salto alto, de bolsinha, coisa linda. E o estilista, presta atenção, e o estilista dizia assim: para que sejam confortáveis e sejam fracos, porque se esses homens se tornarem fracos, eles não conseguem se defender a sua nação. Você está entendendo qual é o projeto? Ao contrário disso, fala para as mulheres: se empoderem, vocês são fortes, vocês são masculinizadas, vocês têm poder. Inverte todo o valor. Para quê? Para que a sociedade seja quebrada, para que a sociedade seja demolida. E tem gente dentro da casa de Deus, falta de entendimento, fala: não tem nada a ver, não tem nada a ver. Irmãos, eu tenho ouvido algumas pessoas sobre o que está acontecendo no mundo. Eu ainda não tenho propriedade para falar sobre essas coisas, mas, meu irmão, se apresse. Eu tenho projetos de Deus no meu coração para tocar no Brasil e o mundo, mas eu não sei se eu vou ter tempo para isso não. Eu quero pelo menos começar. A coisa está numa velocidade tão grande, que 2027 vai ser muito mais difícil de fazer as coisas. Então você tem plano, você tem projeto, acelere o processo. Por isso que nós não podemos perder o rumo, ok? Frutifique, Deus já te abençoou. Cresça, frutifique e governe. Para que seja gerada uma frutificação, você precisa ter vida e você precisa crescer. Não há uma frutificação sem primeiro haver um crescimento. E
uma semente, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. O processo da plantação é: você planta a semente, você abre uma cova, 2 dedos, enterra a semente, cobre ela morre, apodrece, e quando ela morre, ela começa a produzir. Aí começa a descer as perninhas para baixo, as raízes. Depois que as raízes começam a descer para baixo, ela lança uma pontinha para cima. Mas depois dela ser plantada numa cova e morrer, primeiro é a raiz. Depois começa a crescer o tronco, seja ela qual tipo de árvore que será. Mas o processo é esse. Se esse processo for deixado de lado, não vinga, não permanece, não fica de pé, não se desenvolve. Quem está entendendo? Não se desenvolve. Precisa ter raiz para sustentar. A gente está aqui nessa construção. Já te chamaram de bonita, aleluia. Precisa mais, mas está bonito, graças a Deus. Mas o que tem aqui que a gente não vê? E que foi a primeira coisa que foi feita? Fundação. Na fundação nós cavamos, fizemos covas. Nas covas que fizemos, colocamos lá raízes, ferro. Colocamos ferro e enchemos. Depois que enchemos, começamos a levantar, enchemos com concreto. Para que nós fizemos algo que a gente não vê? Não é perda de tempo? Não é perda de dinheiro? A gente não vê a fundação, para que fizemos? Você sabe a resposta, para que fizemos? Para que ela fique de pé. Se não tiver estrutura, não permanece de pé, irmãos. Todas as áreas da nossa vida, tudo que a gente faz, nós precisamos entender, por mais necessidade e por mais pressa que a gente tenha, um fruto, para que ele dê, primeiro precisa morrer a semente, crescer o tronco e aí gera o fruto. Durante muito tempo eu ficava me perguntando se o evangelho tinha pressa de ir para o mundo. Jesus, antes de subir, disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas antes ele disse: entre em Jerusalém e seja revestido. Você precisa de uma raiz. Você precisa de um ponto de partida que te firme, que te capacite, que te levante, com condição de você dar fruto, o seu fruto permanecer. É por isso que muitas obras em nossas mãos, sejam elas espirituais, sejam elas humanas, sejam elas materiais, elas não permanecem, porque não tem estrutura, porque não tem estudo. Muitas vezes nós vamos abrir um comércio, só tem dinheiro de investir naquela semana para pegar o dinheiro para trazer. Aí passa um tempinho, não vende nada, o que acontece com aquele comércio? Acabou. Por quê? Porque a gente não tem a estrutura para mantê-lo. Quem está entendendo? A gente não tem estrutura para mantê-lo, não tem estrutura para suportar um dia, 2 dias, uma semana sem vender. O dinheiro que a gente pega não dá, a gente não dá para voltar a investir, a gente já quer comer dele. Aí a gente come a semente e aí não tem mais para investir. É assim ou não é? Deus nos abençoou com sabedoria para saber o que fazer. Então, igreja, você está aí? Por isso que eu agradeci a Deus que você estivesse ontem lá no Mingá, porque nessa hora você não estava nada assim. Deus deu a você sabedoria para que você possa produzir. Agora não fique querendo correr e fazer as coisas abestadamente, não. Existe um processo naquilo que você precisa fazer. Existe um processo na sua construção.
reconstruir seu casamento, seja reconstruir sua família, seja reconstruir sua vida profissional, existe um processo que você precisa conhecer e obedecer esse processo para que a coisa flua, para que você não seja pego de surpresa em uma empolgação e a empolgação te derrube e lance você mais para longe do que de quando você começou. E aí você culpa Deus que não abençoou a obra de suas mãos, quando foi você que não gerou raiz, não gerou estrutura para que a coisa caminhasse e permanecesse de pé. Então eu quero que você entenda que uma árvore, para que ela produza, ela tem que morrer. E segundo, ela tem que crescer. Ela tem que crescer, ela tem que ficar forte, ela tem que ficar fincada. Nós ficamos fincados na palavra, ficamos fincados na verdade. O Senhor já te abençoou para que você cresça, para que você frutifique, para que você governe, para que você domine sobre as obras de suas mãos, para que você domine sobre as suas vontades, para que você domine sobre os seus desejos, para que você domine sobre os seus impulsos, para que você domine sobre si. Ele já te abençoou para que você exerça domínio. Não tem mais tempo de você dizer: eu não consigo me dominar. Consegue sim, se tiver o Espírito Santo e uma decisão por você. Você consegue se dominar, dominar tua língua, dominar teus olhos, dominar suas atitudes, dominar. Então a frutificação começa em você produzir arrependimento. Você matar quem te mata. Lucas capítulo, abre aí, segundo ponto aqui agora. Lucas capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 7. Deus está falando com você. Estou plantando uma palavra no seu coração para que você produza, meu amigo, para que você avance, e aí você consiga entender porque tantas coisas ficam voltando, aí você entende que tem coisa que falta morrer, que não morreu ainda, que não matou direito. Olha como João Batista começou a sua pregação. Versículo 3. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será alterado, e todo monte e colina serão aplanados, que o sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. Segura até aí. Então ele começou pregando o que? Arrependimento. Arrependimento é a morte do velho homem, sim ou não? Arrependimento é a crucificação da velha natureza. Arrependemos porque é chegada a voz do reino dos céus. Não basta a gente ter interesse na nova vida, nós precisamos estar prontos para negar a velha natureza. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, então me siga. Você precisa negar aquilo que está contrário à direção de Deus. Você precisa negar aquilo que levanta a sua carne e te coloca fora dos preceitos de Deus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Pega a sua estrutura de vida, pega a vida que você conhece, a vida familiar, né? O que você aprendeu. Ah não, tu não conhece a minha luta, essa é a sua cruz. Tu não sabe por que eu passei, essa é a sua cruz. Você não sabe o que eu carrego, as marcas que eu carrego, essa é a sua cruz. E naquilo da cruz que você precisa deixar na cruz, você vai deixar na cruz. Enquanto você aprende dele, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos
aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Então você começa a encontrar descanso para a sua alma. A casa de Deus não é lugar para você ficar revidando coisas. A presença de Deus, a caminhada com Deus não é lugar para você ficar se simulando. Não é lugar para você dizer que eu é que mando, eu é que sou. Todos nós nos submetemos, nos sujeitamos ao Senhor dentro da estrutura de vida e de posição que Deus nos deu. E quanto melhor e mais rápido entendermos isso, mais reto e maior vai ser a nossa caminhada. Por isso ele diz assim: ele vai endireitar os caminhos. Os caminhos tortuosos vão ser endireitados, as montanhas vão ser aplanadas, os vales vão ser endireitados. O que ele está dizendo? Quando nós entendemos o que Deus quer de nós, tomamos a nossa cruz, morremos para o velho homem, nós entramos em uma carreira reta, como uma flecha polida que acerta o alvo. O Evangelho dá para mim e para você uma oportunidade de sermos como uma flecha polida, aleluia, de caminharmos em uma carreira reta, de não ficarmos com misticismo, com achismos, mas estar o tempo todo nos importando com aquilo que Deus quer e não com aquilo que eu quero. Alô? Não com aquilo que eu quero, mas com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus preparou para mim. E o que eu estou disposto a renunciar para viver esse propósito de Deus. Então ele vai dizer, se arrependam. Deus está endireitando os caminhos. Vamos lá. Até aqui está levinho, mas ele começa a bater aqui. Versículo 7. João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos próprios de arrependimento. Produzir frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmo: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, aquele que não produzir bom fruto será cortado e jogado no fogo. Então as multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer? E ele respondia: quem tem 2 túnicas, reparte com quem não tem nenhuma. Quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhe respondeu: não cobreis mais do que é prescrito. Também alguns soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele disse: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. Por isso que eu peguei essa Bíblia hoje, bem claro. Contentai-vos com o vosso salário. Que fruto ele estava dizendo? Fruto de arrependimento, fruto de amor, fruto de misericórdia e fruto de justiça. Quando Israel começou a ver que ele batizava, entendeu que ele era profeta, eles começaram a ir. E começaram a ir para ser batizado. Agora preste atenção nisso. Eles estavam indo para ser batizados, mas não para mudar de vida. Eles estavam indo para ser batizados, porque o batismo declarava arrependimento. Então eles queriam dar uma mergulhada no batismo, na unção de João, na palavra de João, para que dissesse que eles se arrependeram e continuar com a sua vida do mesmo jeito. Então ele disse: suas serpentes, suas víboras, vocês querem se esconder através do batismo para continuarem vivendo a mesma vida de pecado. Vá produzir arrependimento primeiro, antes de vir se batizar. Vá adquirir uma nova linguagem primeiro. Vá adquirir uma nova conduta primeiro. Vá adquirir um novo posicionamento primeiro.
e agora veio para terminar de matar aquele que você crucificou na cruz, a sua carne. Alô? Aquele que você crucificou na cruz. Era isso que João Batista estava dizendo. Faça isso. Não venha aqui dizer simplesmente que porque você batizou, João botou a mão sobre mim, eu desci nas águas, xarabandou, e continua a pecar do mesmo jeito, continua a roubar do mesmo jeito, continua a cobiçar do mesmo jeito, continua a prostituir do mesmo jeito, continua a adulterar do mesmo jeito. Não, produza arrependimento. Coloque a sua carne na cruz. Confesse os seus pecados. Deixe para trás. Tome a sua cruz e venha. Alô? Não existe nova vida em Cristo Jesus trazendo consigo a vida de pecado. Quando nós falamos no início do ano aqui sobre libertação por interior, quebra de vínculos, eu falei muito sobre coisas, sobre roupas. Muitas vezes nós viemos para Jesus e aquelas roupas que nós usávamos, aquele estilo que a gente tinha, aquela sensualidade que aflorava, a gente traz junto. Hoje eu tenho Jesus, mas aquelas roupas que eu vestia para matar, eu continuo vestindo. Aquele espírito vem junto. Aquele espírito vem junto. Por causa da raiz, porta aberta, que está entendendo? Eu estou lembrando disso, porque João Batista está dizendo: ei, produza fruto de arrependimento, muda a sua linguagem, muda a sua roupa, muda o seu comportamento. Você quer que uma mulher olhe diferente para você? Respeite as mulheres. Você quer que um homem olhe diferente para você? Se respeita no que você veste. Não queira ser vista como o mundo é visto, como as mulheres do mundo se vestem para atrair. Porque que diferença vai ter? Quem está entendendo? Que diferença vai ter? Após o senhor estar pregando doutrina, eu estou pregando vida. Uma coisa está ligada com a outra. Uma coisa está ligada com a outra. Eu subo para o altar para pregar, eu subo para o altar para cantar, eu estou aqui no altar diante de pessoas que estão chegando. Aí eu estou todo apertadinho, todo gostosinho. O que eu quero? Quero que quem entre diga assim: aleluia, que homem de Deus. Negocinho, né? Eu estou pregando a salvação, a libertação, ou eu estou pregando sensualidade? O que está? Quais são as naturezas que está sendo liberado aqui do altar? Na palavra, na oração, no louvor, a santidade de Cristo, mas no meu testemunho, a minha carnalidade, a minha sensualidade. Por quê? Porque eu ainda não morri. Alô? Eu ainda não crucifiquei a minha vontade. Eu ainda não crucifiquei a minha carne. Eu subo para o altar, eu vou para algum lugar, não apenas para apresentar o Cristo que me mudou, mas apresentar como eu estou. E aí a natureza dupla, que só devia ter uma, se revela. Se revela. Aí o Espírito fica rondando. O Espírito fica rondando ali. Aí o tempo todo tem alguém para poder dar uma olhadinha, para poder dar uma garfadinha, para poder saber como está. Por quê? Porque tem o Espírito rondando, tem um caminho. Tem um caminho. O Espírito fica rondando ali, aquela sensualidade, aquela coisa, e tem alguém sempre, né? Opa, mudando a ferida, né? É assim que o diabo faz ou não é? É. Aí nós precisamos pegar essa área da nossa vida e crucificar, colocar lá na cruz, render ela ao Senhor. Aí com ela morta, vai crescer tua vida espiritual, vai crescer sua vida com Deus e vai dar fruto. É com o sacrifício da entrega que o fruto da santidade
santidade, da justiça e da prosperidade de Deus nasce sobre a nossa vida. Se você está entendendo, dá uma oferta de palmas ao Senhor. Não é diferente. Vai produzir fruto de arrependimento. Ajuda o próximo. Se você tem 2 túnicas, dá para uma que não tem ninguém. Olha para quem está precisando de alguma coisa. Tem gente, pastor Flávio, que está 1 ano, 2 anos na igreja e só faz a mesma oração. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Parece um bezerro. Me dá, me dá. Dá nada para ninguém. Pede o tempo todo. Só tem olhos para si. Parece que tem um espelho na frente deles. Olha para eles, olha para eles, olha para eles. E o novo nascimento, João Batista vai dizer: olhe para o próximo e ajuda o próximo. Olhe para o próximo e ajuda o próximo. Dá algo para quem está precisando. Não achar que ninguém. Não engane ninguém. Seja justo. Tenha amor ao próximo. Tenha misericórdia. Seja justo. É o fruto que todo crente precisa demonstrar de uma nova vida em Cristo Jesus. Estender a mão para quem precisa, ajudar o necessitado, amém? Ajudar o necessitado e ajudar quem está caído a se levantar, espiritualmente, emocionalmente e materialmente também. Se essas coisas ainda não estão fazendo parte da nossa vida, nós estamos precisando crescer. O Senhor disse: Pedro, quando você crescer, confirme teus irmãos. Então talvez você é novo convertido e você não cresceu nesse nível. E eu estou apontando para você qual é a direção para que você cresça. Eu estou apontando para você qual é o crescimento que ele está falando. Que dar é mais bem-aventurado do que receber, que é dando que se recebe, é contrário lá de fora. Não é quando você fica pedindo para você, é quando você pede pelo outro e abençoa o outro, multiplica o que você tem. A velocidade do que você tem aumenta quando você começa a dar, começa a repartir do que você recebeu. Então eu preciso que você entenda que é tempo de frutificar. E semelhante a uma árvore, o fruto se manifesta porque houve um sacrifício, porque houve morte. A morte do velho homem é o fruto do novo homem em Cristo Jesus. A morte do velho homem faz crescer o novo homem cheio do Espírito Santo. A morte do velho homem faz brotar o fruto de Deus na vida do novo homem. A morte do velho homem libera dons, aleluia, libera sinais na vida do novo homem. Mas o velho homem precisa morrer, porque assim como a semente plantada, o novo homem em Cristo Jesus, ele nasce com a morte do velho homem. João capítulo 3, Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo disse: Senhor, como um homem velho pode nascer de novo? Porventura eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer outra vez? Ele disse: Nicodemo, você tem tanto conhecimento, você não sabe nada. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu haver dito: necessário vos é nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar. É o novo nascimento que faz você ver a grandeza de Deus, porque quem olha com os olhos da carne não consegue ver o que é uma vida com Deus. Qual é a dificuldade de muita gente ter uma vida com Deus? Porque ainda está olhando com os olhos da carne. Quem olha com os olhos da carne diz que é perda, diz que está perdendo sua vida. É isso que o mundo faz, que está perdendo o seu tempo, que não vai poder fazer mais nada, que não tem mais alegria, que não tem isso. É de onde ele está olhando, com os olhos da carne. Agora vem nascer de novo, aí você vai ver que andar com Jesus é viver, é ter paz, é ter alegria,
Há uma vida abundante preparada para você, mas a velha natureza precisa morrer. A velha natureza precisa morrer. Não tem espaço para duas naturezas dentro de você. O fruto que será produzido diariamente na sua vida é a natureza que está no controle. O que você demonstra diariamente naquilo que você faz, nas decisões que você toma, é a natureza que está no controle. Porque nós só podemos produzir fruto segundo a nossa espécie. Homem de Deus ou mulher de Deus, ou homem carnal, mulher carnal. O fruto que se dá diariamente revela qual é a natureza que está no controle. Qual é a natureza que está no controle? Jesus vai dizer isso depois. Jesus vai dizer isso depois. Mas eu, como quero ganhar tempo, eu vou lá para Lucas capítulo 13. Abre lá. Eu vou encerrar por aqui, que já deu 9:07. Me dá mais alguns minutos, eu começo a encerrar. Diga glória a Deus. Deus está com você? Amém. Após a frutificação, exatamente, eu estou te ajudando a cavar a cova, plantar esse velho homem, para o novo homem nascer e ficar grandão, aleluia. Amém, meu amém. Lucas 13, Deus só vai dar um versículo aqui. Está aqui, a parábola da figueira estéril, 6 a 9. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar o fruto nela, não achou. Disse então o viticultor: há 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E ele me respondeu: Senhor, deixa ainda este ano para que eu cave ao redor dela e adube, e se no futuro não der fruto, muito bem, mas nós a cortaremos, tu a cortarás. Essa árvore aqui somos nós. Esse agricultor, esse viticultor aqui é o Espírito Santo. Esse que veio buscar fruto nela é o Deus que nos fez. Porque ele já sabe que nós estamos plantados numa terra boa e já nos deu tudo para dar fruto, que não há nenhuma razão para não dar fruto de arrependimento, para não dar fruto de justiça, para não dar fruto de paz. Por isso que Jesus começa dizendo lá em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, quem dá nele? Todo ramo que está em mim dá fruto. Por quê? Porque ele é a videira, ele tem tudo que precisamos. Por que ele tem tudo? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a vida, ele é a luz dos homens, e a vida está nele. Quando ele diz: eu sou a videira, eu sou a vida, quem está em mim tem vida, quem está em mim dá fruto. Aí logo no versículo 2 ele diz: aquele que não dá fruto, eu corto. Então deixa eu dizer uma coisa para você que a gente não gosta de dizer. Gente que se desvia, muitas vezes foi o próprio Senhor que cortou. Por quê? Porque ele viu que não quer obedecer, não quer se submeter, está com o coração. Porque a pessoa não se desvia quando sai da igreja, não, ela se desvia no banco. Ela se desvia no banco quando ela não quer mais aceitar correção, quando ela não quer mais aceitar direção, quando ela não quer mais aceitar a vontade de Deus.
e a mente dela, o coração dela está do lado de fora. Você está entendendo? E Jesus disse: eu corto, e aquele que dá fruto, ele limpa, para dar mais fruto ainda. Aí ele diz: vocês estão limpos por causa da minha palavra que vocês estão ouvindo. Permanecer em mim, e eu vou permanecer em vocês. Como a vara de si mesmo não pode produzir fruto se não tiver a videira, vocês também não podem se não estiver em mim. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós, e vocês darão muitos frutos. Então, é disso aqui. Muitas vezes é por misericórdia que tem gente que ainda está dentro da igreja e ainda está de pé, porque já está pecando, já está do lado de fora e ninguém descobriu ainda, mas Deus que vê tudo, que sabe tudo, já viu. Está dando tempo para se arrepender. Apocalipse capítulo 3: eu tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina o meu povo a pecar. Eu virei a ela, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas se ela não se arrepender, eu virei a ela e a lançarei no leito, ela e aqueles que com ela adulteram. E você que está tolerando, vou tirar seu castiçal. Ou seja, varão, presta atenção, pastor, presta atenção. Se a gente vê a gente pecando no altar e deixa, a bronca sobre nós. O nome disso é tolerar. Quem tolera pecado tem o mesmo punição de quem está pecando. Então, fala para o irmão, me ajuda aqui não. Aqui não. Aqui não. Quer pecar? Tu é livre. Vai para lá. Faz o que você quer fazer. Rouba, engana, deita com 10, problema? Mas sai daqui. Porque para quem está no altar é santidade, é justiça, é verdade. E se o pai de família não corrigir o filho errado, os filhos que não erraram vai achar que pode fazer a mesma coisa e toda a casa se perde. Você sabe qual foi a revolta de Absalão? Você sabe qual foi a revolta de Absalão com Davi? Porque ele não puniu Amon, não puniu Amon quando estuprou a irmã. Absalão guardou no coração que o julgamento do pai, do rei, foi brando para com o irmão. Gerou um monstro, porque o pai não foi justo, não puniu o filho, não deu ao filho aquilo que era para ser dado. Aí esse filho que viu com a irmã dele ficou revoltado, se levantou, matou o irmão, fugiu. Depois armou, pediu perdão ao pai, mentira, e armou para matar o pai, tomar o reino do pai. Tudo isso você vê lá. Sabe por quê? Porque o pai foi omisso. Então uma palavra como essa é para guardar a sua vida, para guardar a igreja, para guardar a igreja do Senhor, para dizer para o diabo: nós não temos comunhão com o pecado nesse lugar, nós não temos comunhão com as trevas nesse lugar. Quem quiser fazer o que quiser na sua vida, fique à vontade, mas vai fazer onde você quiser, porque aqui dentro não é lugar para isso. Se o pai de família tem filhos, ensinou os filhos o caminho que deve andar, e o filho começa a fazer coisa errada, começa a roubar, começa com tráfico, começa a fazer as coisas erradas, começa a deitar com meninas e quer levar isso para dentro de casa. Se o pai aceitar, ele é conivente. Se o pai aceitar, ele é conivente, e se ele tiver mais de um filho, ele joga a casa dele no chão. Se a polícia bater e encontrar droga lá, porque ele deixou, ele vai preso junto. Não adianta dizer: meu filho não, foi conivente. Então essa é a casa do pai. Nós somos responsáveis pela casa do pai. E quem quiser fazer coisa errada, vai fazer onde quiser.
filhos dele pecar, viu os filhos dele se levantar, se tornaram sacerdotes, e como sacerdotes eles tomavam o que se trazia de Deus, eles roubavam, eles tinham relações dentro do templo, e todo Israel sabia da má conduta dele, e Eli não corrigiu, não tirou os filhos da posição. E Deus disse para Samuel: eu tenho visto, o tempo da minha misericórdia já passou, e o tempo da minha justiça chegou. Leia em 1 Samuel capítulo 1, o tempo da minha justiça chegou, eu já julguei Eli, e eu virei a ele, e vou corrigir a ele e seus filhos. Quando chegou um tempo depois, foram para a guerra, levaram a arca, os filisteus levaram a arca, e quando os filisteus levaram a arca, o povo de Israel perdeu por causa do pecado que entrou. Os dois filhos de Eli que foram para a arca sem vergonha, viviam a aparência de guardar e fazendo coisa errada, foram os primeiros a morrer. Quando Eli soube, morreu também. A mulher de um deles teve um filho, e quando a criança nasceu, ela chamou dele de Icabote, que quer dizer, e se foi, a glória de Deus se foi, e ela morreu. Por quê? Porque quando não aproveitamos a oportunidade do tempo da misericórdia, o tempo da justiça entra, e o tempo do juízo chega. A morte vai chegar, a punição vai chegar. Então não se negocia com o erro. Pais, não negocie com o erro na sua casa. Você quer amar seus filhos? Ensina eles e não deixe que eles levem o mal para dentro da sua casa. Mostre para eles isso, para que você não seja culpado. E se tratando da igreja, é a mesma coisa. Apóstolo, vão prender o senhor, vão lá, pode fazer o que quiser, eu vou preso amarradão. Mas não vai dizer que eu fiz conivência dentro da igreja. Alô? Vai se colocando de pé. Isso foi o que eu falei primeiro lá. Você percebeu que eu tentei fugir? Percebeu, né? Não consegui não. Foi mais leve, mas não consegui não. Então escute, quem está aqui comigo? Quem está entendendo a importância? As pessoas que olham para a casa de Deus, que chegam na casa de Deus, elas precisam encontrar uma conduta parecida com aquela que a Bíblia diz, para ela dizer assim: Deus está nesse lugar e esse povo tem compromisso. Nós estamos aqui com um casal aqui que eu já vejo aqui há algumas semanas, bem-vindo de novo. Eu comi muito hambúrguer ali em cima do bagulho, né, meu irmão? Ele me lembrou disso, me serviu bastante. Quando chega num lugar como esse, ele precisa ver que essa igreja é de Deus, e tem seriedade no altar, tem seriedade na conduta, sim ou não? Eu já passei por todas essas fases. No início da igreja a gente dava cesta básica, e pessoas vinham para a igreja para receber cesta básica. E teve um dia lá em cima do meu carro, a galera veio para poder receber a cesta básica naquele dia. Tem uns 3 homens lá atrás, e não sei porque naquele dia eu fiquei lá na frente, fiquei olhando, e os caras com os olhos arregalados para o altar. Aí eu olhei para as mulheres no altar, e oh, aleluia, os caras, aleluia. Eu nunca mais esqueci aquilo. A atração deles não era o que estava sendo falado, eram as mulheres que estavam no altar, a forma como elas estavam. Eles estavam amarradando nelas, e você pode ter certeza que não estavam ouvindo nada. E aquele dia em diante a minha seriedade aumentou mais ainda. Aumentou mais ainda. Porque quando as pessoas chegarem à casa de Deus, elas precisam ver ali uma vida no Espírito, e uma busca de fazer a vontade de Deus. Aleluia. E não a mesma coisa do mundo. Quem está entendendo? Quem concorda comigo? E não qualquer coisa.
mostrar a quem servimos, qual é o fruto que temos. Porque o Senhor não fica refém de homens. A arca foi. A arca sozinha fez o que tinha que fazer lá nos Filisteus e Deus trouxe ela de volta. E quem tinha que punir, Deus puniu. Então escute, meus irmãos. Se uma semente cair na terra, ela não morrer, ela não produz. Não nasce árvore, não cresce e não frutifica. Fica tranquilo que eu vou trazer uma palavra até daqui a um mês, 2 meses, que você vai pular comigo de tanto fruto. Mas primeiro eu vou fazer você entender que você tem que morrer. A terra tem que ser trabalhada. A semente tem que ser plantada. O fruto digno para permanecer. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Põe no seu coração. Eu não tenho prazer de trazer uma palavra como essa, não. A não ser para ajudar você. Quer dizer, eu tenho esse prazer, mas porque eu sei que eu estou ajudando você. Pai, em nome de Jesus. A frase correta é que quando nós trazemos doutrinas como essa, o primeiro que é metido é quem traz a palavra. O primeiro que é metido é quem fala. O primeiro que é metido é quem recebe a revelação. O Senhor não traz a revelação para a gente falar para os outros, sem antes falar para nós. Sem antes fazer com que a gente olhe para nós mesmos. Sem antes chamar a atenção da nossa vida e nos fazer olhar para o espelho e vai dizer como nós estamos nos apresentando, como nós estamos nos comportando, como nós estamos como referência, se nós estamos perdoando, se nós estamos pedindo perdão, se nós estamos contribuindo para viver em paz, se nós abandonamos a carnalidade, a sensualidade, se a verdade na nossa boca, se a justiça, se estendemos a mão para o próximo, para o necessitado. Deus, nos ajude. Nos ajude, porque viver para o Senhor é morrer todos os dias. Viver para o Senhor é crucificar a si mesmo todos os dias. É não buscar estar certo ou ganhar a discussão. É buscar estar certo aos teus olhos. É buscar se submeter ao Senhor aos teus olhos e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Jesus, nós estamos preparando esta igreja para que cada membro dessa igreja venha frutificar e o seu fruto venha permanecer, venha frutificar no espírito, venha frutificar na alma, nas emoções, na família, venha frutificar na sua vida material, venha crescer em abundância e o seu fruto venha permanecer para a próxima geração.